novamente, batendo um papo, eu, doutor Gilberto Ribeiro, candidato a deputado federal por São Paulo, número 9038. Como eu falei no último vídeo, né, a minha maior área de atuação é a área de saúde e educação. Mas, como deputado federal, né, como o deputado federal, ele faz o quê? Ele vai legislar, vai aprovar leis, vai tratar de vários assuntos. Então, a gente tem que saber conhecer um pouco de saúde, educação, transporte. Então, a gente precisa estar plugado em tudo isso. E isso acaba sendo uma relação que interage uma coisa com a outra, né? Se a gente tiver uma boa educação para nossas crianças, a gente vai ter a criança talvez não tão violenta, não ligada ao tráfico, né? Então, isso se acaba diminuindo. As pessoas com saúde têm condições de ter educação, ter emprego. Então, acaba sendo uma vertente que integraliza todas as áreas. E uma coisa que hoje em dia, por causa da nossa globalização e uma necessidade premente no mundo, é a sustentabilidade. Então, hoje eu convidei uma amiga minha, tá? A Ingrid Camilo dos Santos. Ela é especialista em sustentabilidade e ela vai conversar um pouco, hoje, bater um papo com a gente, sobre a Agenda de Desenvolvimento Sustentável de 2030, que o Brasil assinou em 2015, que são metas que ele tem que cumprir. Essa agenda, ela possui 17 objetivos e 159 metas a ser cumprido por esses países que assinaram essa agenda, né, esse tratado, inclusive o Brasil. Então, Ingrid, boa noite, seja bem-vinda aqui, tá? Para a gente bater um papo. Então, eu queria perguntar para você, dentro desses 17 objetivos, você comentou comigo que tem muita coisa que interage com saúde, com educação, com trabalho, alimentação, sustentabilidade, né? Principalmente a nossa vida no mundo. Então, eu queria saber o que você pode dizer para a gente, para as pessoas que estão assistindo a gente aí, o que você acha que tem de legal aí para passar para a população de um modo geral. Boa noite, gente. Eu agradeço a atenção de vocês, a disponibilidade de acompanhar aqui o nosso bate-papo online. Então, a sustentabilidade, na verdade, ela abrange, né, os temas bem transversal, tá? Levando em consideração as dimensões econômica, social e ambiental em vários aspectos, né, considerando o desenvolvimento econômico regional, a questão ambiental, né, e também a questão das mudanças climáticas, né, que afetam consideravelmente a vida do ser humano, né, e dos animais, enfim. E também a questão social, que é a garantia dos direitos humanos, né, então os direitos mínimos, né, que as pessoas tenham trabalho decente, uma vida digna, né, de garantia de trabalho, subsistência, né. Então, nesse caso, hoje, com o bate-papo aqui com o Gilberto, a gente vinha discutindo o que a gente podia fazer, por exemplo, para integralizar o tema da sustentabilidade, né? Uma gestão e como ele poderia, por exemplo, representar a gente levando esse tema, né, para o Congresso. Então, eu falei assim, olha, Gil, existem vários meios, né? Não só como um parlamentar, um deputado, um vereador, um prefeito, mas até como cidadão, de a gente levar em pauta uma gestão pública, né, os temas da sustentabilidade. E aí, o que eu falei para ele? Hoje, peguei nesse gancho, né, em 2015, o Brasil assinou um acordo, que foi um acordo mundial, né, proposto pela ONU, que foi aprovado na Rio+20, né, que seriam os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que seriam alguns tópicos que devem ser considerados para melhorar os indicadores de sustentabilidade para o desenvolvimento sustentável dentro de uma escala global, né? E nesse sentido foram desenvolvidas metas, né? Então, os chefes de estados de todas as nações assinaram esse acordo e se comprometeram até 2030 a atingir minimamente as metas, né? Então, cada país, cada soberania definiu qual seria a meta a ser desenvolvida dentro do período que seria de 2016 até 2030.
E aí, levando em consideração que seriam os aspectos que seria interessante levar, né, lá para o Congresso, eu falei, olha, na minha visão, levando em consideração os temas que você tem defendido, que é a questão da inclusão social, que é a questão do acesso ao medicamento, que é a questão da educação, existem outros temas que são abordados e considerados dentro dos objetivos que seriam muito interessante a gente até considerar. E aí, como a gente está no dia a dia aí, no face-to-face com a população, com os nossos colegas no nosso meio, sustentabilidade no meio acadêmico, fazer essa mobilização e engajamento das pessoas passarem a se interessar pelo tema da sustentabilidade e passar a se interessar pela política, né? Mas não no sentido de discutir candidato, discutir qual seria o melhor partido, não, mas discutir política, quais seriam os meios para melhorar a nossa vida como cidadão, como profissional e como representante do povo na política. No né? caso seria, Ingrid, desculpa me interromper, mas seria o quê? A gente discutir ideias, né? Ideias e objetivos, que é o que faz, independente da política tradicional que a gente conhece, de partido, de candidato e tal, seria o bem para a população e discutir as ideias de um modo geral. E sair da caixinha, pelo que eu entendo que você me fala, é sair da caixinha daquilo de sustentabilidade, vamos plantar uma árvorezinha e tal. Eu acho que é uma coisa muito maior hoje em dia que a gente tem para fazer em várias áreas. Isso, sair do viés ambiental por uma coisa mais abrangente, que é o social e econômico, né? Sim. E aí, dentro desses objetivos, né, e aí essas metas, que a gente vai bater muito nessa tecla, que são os gatilhos, já que nosso país assinou, então a gente tem que ir lá e cobrar, né, o atingimento dessas metas minimamente, né? Então, assim, dentro aí, só corrigindo, são 169 metas, né? E aí eu elenquei algumas coisas, alguns temas que são bem interessantes dentro desses objetivos e que a gente poderia discutir, até pedir a opinião de vocês, ou aqui na live mesmo, vocês comentando na página, ou mesmo mandando dúvidas ou sugestões direto para o Gilberto, né? Então, aí a gente entrou num consenso aqui, que a gente passou a discutir, quais seriam esses objetivos que seriam mais urgentes, não que todos não sejam importantes, todos são importantes, mas o que seria mais urgente nesse momento, o que a gente poderia levar, né? Assim, graças, se Deus quiser, ele sendo eleito, a gente pede aí o apoio e a mobilização de vocês, né? Na última semana. Na última semana, vamos correr. E aí colocar em pauta o que é mais emergente para a gente, o que a gente pode fazer agora, né? Como que a gente pode mobilizar e aí sugerir ideias e tratar isso como política mesmo, né? E aí o nosso papel como cidadão e a nossa contribuição em relação a isso. Eu fiz até uma anotação, então, assim, uma das coisas, assim, que o país assinou nesse acordo, né, que era acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição por meio da agricultura sustentável, visto que a gente vive um país agrícola, né? Então a gente exporta comida para o mundo, só que a gente tem um território tão grande, a gente tem um desperdício de alimento tão grande, isso a gente vê nas feiras. Né? Então, e no dia a dia, no jornal também, nos grandes centros de distribuição, Ceasa, os mercados, tanta comida jogada fora e tanta gente passando fome, infelizmente, ainda no Brasil. E aí a gente também tem um problema que é dos agricultores, né? A gente fala assim, nossa, mas o que tem a ver agricultor? Tem tudo a ver. A gente precisa do agricultor, do pequeno agricultor, da agricultura familiar, de cooperativas agrícolas, para a produção de alimentos. Se não for por eles, a gente não come, a gente não tem acesso à alimentação. Então, assim, graças a Deus, a gente vive numa região que a gente tem um acesso à alimentação muito fácil. A gente tem centros de distribuição e de abastecimento de alimentos perto de portos. Então, mas visto num país tão grande como o nosso em relação à expansão territorial, existem pessoas que não têm o que comer. Sim.
Sim. O que eu acho, Ingrid, nesse aspecto é o quê? Que eu acho que justamente incentivar essa agricultura dos pequenos produtores, da agricultura familiar, eu acho que fica mais próximo do consumidor, fica mais fácil essa distribuição, principalmente nas regiões que não têm esses grandes centros de distribuição, como é São Paulo, Rio, Minas, né? Quer dizer, quando você entra para o Nordeste do Brasil, para o Norte, é muito mais difícil a pessoa ter acesso a essa alimentação da maneira como a gente tem hoje, né? Essa logística. Então, eu acho que estimulando, como você falou, esses pequenos produtores, a agricultura familiar, eu acho que fica muito mais viável e muito mais fácil o acesso à alimentação. É isso, mais ou menos? Sim. E aí, qual seria a ideia em relação a propostas, né? Tratar, ter articulação aí com os investidores, né, que podem investir nisso, né? Investir na questão de investimento de pequenos agricultores, né? Desenvolver agricultura. A gente tem interior. No interior, a gente tem pequenas propriedades, né? Em relação também à segurança alimentar, também tem a questão do uso de fitoterápico, fitossanitário, desculpa, vulgo agrotóxico, né? Sim, sim. E também a questão de aumentar a produção e o acesso aos mercados locais. Quer dizer, eu tenho um pequeno produtor numa determinada cidade X, que está, sei lá, distante aí 4, 5 horas de um grande centro, e promover ali a produção de alimentos, tá, para o mercado local e também desenvolver a economia daquele lugar, Daquela que região, seria a economia circular. Né? Então, você tem um processo de economia, de produção, você tem geração econômica, e você entra numa coisa mais, bem assim, a questão de tecnologias da terra, tem a questão também da mão de obra, então, só lembrar do êxodo rural, né? Sim, aquelas sim. historinhas, né? Que a pessoa sai do campo, sai do interior para a cidade e não tem as mesmas oportunidades, né? E aí uma coisa leva a outra. Tem a questão que entra muito mais assim nítido, que é da sua proposta, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, sim, né? Então, do recém-nascido, ou mesmo até desde o pré-natal, desde a gestação, da concepção, sim, do indivíduo, até, né, os seus últimos dias. Então, é garantir aí o acesso à vacina em relação à saúde infantil, reduzir a mortalidade materna, né? Então, muito aí a gente... que anda aumentando, infelizmente, no Brasil, né? Nos últimos índices, a gente soube que aumentou. Aí eu acho que eu penso no seguinte, né? Vendo do lado profissional, né, da área de saúde, é aquela história que a gente sempre fala, é melhor você prevenir do que você depois ter que dar o remédio. Sim. Então, se a pessoa tem uma alimentação saudável, tem uma nutrição saudável, tanto a criança como a mãe, a probabilidade dela ficar doente é muito menor. Né? Não que vai ser impossível, mas minimiza isso. Exatamente. Mitiga tudo isso aí. Também, continuando nessa parte de acesso, né, de medicamentos. Eu só vou, assim, levantando a bola do que é do acesso, né, levando em consideração os objetivos que a gente achou interessante debater, e por que disso, né? Também tem a questão da mortalidade materna, né? Hoje a gente vê que nos países subdesenvolvidos, que aí são dados globais, né? São 14 vezes maior a mortalidade materna em países subdesenvolvidos do que dos desenvolvidos. Aí entra toda a questão de aborto espontâneo provocado, a questão do planejamento familiar, a gente poderia promover, por exemplo, um maior acesso à laqueadura, ou mesmo até a vasectomia, por que não? Sim, exatamente, é uma opção, né, muito viável, porque hoje o que a gente sente conversando com a população, a maioria das mulheres, elas têm uma dificuldade muito grande de conseguir, através do SUS, né, laqueadura, né? Tem várias exigências, tem que ter um número de filhos, precisa ter autorização do cônjuge para fazer. Sim. Eu acho que tudo isso poderia ser desburocratizado. Exatamente, né? Poderia ser revisto tal, e fazer um projeto de lei que conseguisse fazer isso de uma maneira consciente e de uma maneira que facilitasse para a mulher ou até mesmo para o homem, né? Fazer a vasectomia ou a mulher a laqueadura num determinado ponto. Acho que a gente teria uma condição melhor para a população, tanto de miséria como de saúde, e para as crianças, né? Que muitas vezes
não tem essa condição. Exatamente, e levando até essa questão de crianças, tudo, né? A gente Uhum. falando aqui do acesso à vida saudável, é questão de pessoas com deficiências, né? Então, Sim. assim, são dados globais, inclusive posso até dar a fonte para vocês buscarem, são dados públicos, né? E pessoas com deficiência têm 5 vezes mais chance de gastos com medicamentos, né? Então, são assim, medicamentos que muitas vezes não podem faltar, né? E aí entra essa questão, como a gente pode melhorar o acesso a Sim, esses sim, medicamentos? sim, exatamente. Teria que ter aqueles programas, como eu já sempre bati, né? Voltar ao programa da farmácia popular, incentivar e aumentar as farmácias de alto custo no Brasil, né? Em São Paulo mesmo, a gente tem uma quantidade muito pequena, na cidade de São Paulo, né? E uma outra coisa que me passaram também, há uma semana atrás, uma pessoa que eu estava conversando, é justamente o quê? Ele foi fazer, ele precisa colocar uma prótese de fêmur, e conversando com o médico ortopedista, o médico falou para ele, ó, você tem sorte de ter um plano de saúde, porque eu sou médico do SUS também, e está demorando de 6 meses a 1 ano para a gente conseguir uma prótese. E a gente tem grandes centros hospitalares, como o Sara Kubitschek, em Brasília, que são hospitais especializados e subsidiados pelo governo, né, para justamente desenvolver próteses novas e fornecer próteses para o SUS. Né? Só que isso está demorando de 6 meses a 1 ano. Né? Tem alguma coisa errada aí nesse processo que a gente não sabe qual que é. Então, seria coisas que a gente realmente tem que estimular e incentivar para melhorar. E aí também tem toda essa questão do acesso à informação, né, que as pessoas muitas vezes elas não têm, né, de onde, como fazer, aonde procurar, né, às vezes a gente também tem que estabelecer aí uma rede de assistência social, né, pessoas que têm aí esse conhecimento, né, questão legal, passar informação, deixar a população mais informada em relação a isso. Não existe uma comunicação efetiva. Sim. Saber, né, que a pessoa tem o direito e aonde buscar esse direito dela, isso, né? Isso é cidadania. Sim, então falta. É por aí. Né? Então, e aí uma outra questão que pega muito, que é uma coisa que está muito evidente, que é alcançar a igualdade de gênero, né? Empoderar todas as mulheres e meninas, todas as mulheres, e assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover atividades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Isso todos, em todas as idades, em todas as camadas, né? E aí essa seria a proposta, porque se levando em consideração a questão de educação e acesso ao emprego, né? A gente consegue reduzir isso, como se diz? É comprovado já, né? É comprovado. Sim, exatamente. Então, assim, as pessoas com uma formação, né, mais maior, de qualidade, né? Principalmente qualidade que falta no Brasil. Sim, uma instrução melhor, isso é nítido, que pessoas de um nível de educação maior tendem a ter menos filhos, porque tem acesso à informação, tem acesso de fazer uma questão do planejamento familiar, as mulheres elas não deixam de trabalhar ou deixam uma faculdade, um curso que seja para cuidar dos filhos, né? Porque falta muita creche também, né, no Brasil. Também. E outra, não é nem questão disso também. Às vezes um parente, né, um tio, uma mãe, o pai, fica doente, né, acamado, precisa de gente para cuidar. Sim. E às vezes muita gente abandona o estudo, o emprego até, às vezes. para cuidar dessas pessoas. Aí também tem essas questões, né? Então, são coisas que eu acho assim, que além de estar coberto, considerado dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, são coisas que é muito recorrente e às vezes a gente acha assim, nossa, mas não tem solução para isso. Sim, tem solução. Tem, né? Basta querer, né? Basta querer. É questão de querer. E aí a gente que detém um conhecimento, né, nós temos a obrigação de passar isso para frente. Né? Perfeito. Temos obrigação até, né, Platão dizia, né, que não tem problema você não gostar de política. Você vai ser governado por quem gosta. Por quem gosta, exatamente. Então, minimamente, a gente tem que entender do que reclamar, do que pedir e como pedir. Para quem, né? Para quem pedir. Quem cobrar aqui. Estamos inconformados com isso. E aí, levando toda essa questão, né, que aí também tem um outro pilar, que é a questão de acesso,
né, saúde, é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. É um absurdo, né? muitas regiões não tem, até não mesmo tem aqui em São água. Paulo aqui em São mesmo. Paulo não tem Muitas água. vezes não tem rede de esgoto ou água com qualidade. Com qualidade. Se você for pegar aí as áreas mais afastadas do centro, que aí a gente chama Grande São Paulo, nas cidades mais distantes, né? São lugares com uma expansão territorial, só que sem nenhum planejamento. Sim, e fica sem infraestrutura. Fica sem infraestrutura, então não chega água, não tem esgoto, às vezes vai lá, fura um poço de uma forma errada, contamina todo o corpo d'água e o lençol freático, e é aquela coisa que a gente aprendeu na escola, né? Sim. A questão do saneamento, né? Então, você planejar fazer um esgoto longe da fossa sanitária, tudo, e aí a gente tem um problema que pode ser evitado, né? Que é doenças, né? Nossa, me fugiu a palavras. Doenças evitáveis, né? A partir de um planejamento de água e esgoto estruturado. Né? Então, isso é uma realidade. Às vezes não está abaixo dos meus olhos, porque a gente está num lugar já desenvolvido, né? Ambiente construído, planejado. Né? Então, mas existem lugares que não são assim e a gente não se importa porque não está nos nossos olhos. Eu acho que a gente precisa se importar. Né? Você fala, o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver. Faz parte, né? Nossa obrigação. Né? Então, tem a questão do acesso a serviço de saneamento. Hoje, eu não consigo falar com propriedade, mas hoje existem taxas sociais para as pessoas que não têm condições de pagar, por exemplo, um valor né, pelo consumo da água. Então, tem uma taxa social, tem um indicador lá de consumo, claro. Que é bem mais baixo, né? Bem mais baixo, e aí, mas ele tem acesso à água. Né? Perfeito, uma água saudável. Isso. Então, aí a gente falou também, né, da questão do padrão de consumo sustentável, tudo. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que a gente está pegando muito aí, que é a questão de emprego. Então, infelizmente, né, a gente está, né? Só no Brasil que a gente sabe, 15 milhões, né, mas fora o que a gente não sabe, né, que são informais, né, os empregos informais. Aí tem a proposta da promoção do crescimento econômico sustentável, né, inclusivo, que aí tem que incluir pessoas com deficiências, pessoas com mais maduras, né? Pessoas com idades mais avançadas. Eu digo avançada, porque hoje, se você tem... Aumentou tanto, né? Eu com 32 anos já me acho com uma idade avançada, às vezes não posso nem concorrer a vaga de estágio, mas enfim, é absurdo, até chega a ser ridículo, mas pessoas acima de 45 anos que às vezes não tem uma reciclagem, sei lá, né? E já é considerada velha, mas aí você pensa, a pessoa precisa trabalhar porque ainda ela tem um fator previdenciário, que ela tem uma contribuição mínima para poder se aposentar por tempo de serviço, e ainda tem a questão do atingimento desse fator, que é bem a idade. E até lá essa pessoa faz o quê? Cai para a informalidade? Né? E até peguei aqui uns dados também, que são dados globais, né? E aí dentro da agenda mesmo, que ela traz alguns highlights, né, que seriam alguns destaques, ele fala assim que entre 2016 até 2030, dentro dessa agenda global que precisa ser cumpridas essas metas, é preciso, por dia, no mundo, criar 470 milhões de empregos. Tá? Então, hoje, aliás, dados de até 2015, 2 bilhões e 200 mil pessoas vivem abaixo da linha da miséria. Mundo mundial. Né? Então, o desemprego estava ali dentro de 200 milhões de pessoas, 202 milhões de pessoas é a população do Brasil. Exatamente. Desempregada. Desempregada no mundo, né? E dentro desse número, 75 milhões desses desempregados são mulheres e homens jovens no período, né, que aí você tem aquela questão da alistamento, tudo, mas aí você tem a questão de evasão escolar, tem a questão de que às vezes o jovem, né, ainda não, vou usar o termo, né, ainda não está na pegada do trabalho, porque não se profissionalizou, porque não teve acesso à profissionalização, então você já vai aumentando
Fica à margem do subemprego, né? Fica bem. E aí a gente vê esse impacto hoje, né? A gente vê pessoas graduadas, desempregadas. Desempregado, até por causa de faixa etária. Por causa de faixa etária. E às vezes até se submete a ganhar um salário menor numa outra função, e às vezes o currículo dele é rejeitado porque ele tem um perfil superior à vaga. Sim. Encontra de tudo. E acontece muito com o jovem também, que nem você falou. Nós temos os dois extremos. Você tem o jovem, que muitas vezes não consegue emprego por qualificação, e às vezes uma pessoa com mais idade não consegue emprego por causa da idade, ou por falta de qualificação também, e no meio de tudo isso aí tem as mulheres também que entram nessa história, quer dizer, é uma coisa complicada. Né? Exatamente. E aí o que a sustentabilidade vem propor nesse meio, né? Vou pegar minha cola aqui também, porque eu sou viva à base de cola. Mas aí o que vem, né? A sustentabilidade vem propor, e até mesmo os indicadores, né? Que dentro dessa vertente socioeconômico-ambiental, a gente tem que promover ações de bem-estar, né? Que é a questão de acesso a alimentos, acesso a medicamento, acesso a saneamento. Entra a questão social, que é a garantia do mínimo dos direitos humanos, né? Trabalho decente, erradicação de trabalho escravo ou análogo ao escravo, né? A questão de benefícios sociais, né? Minimamente. Isso eu acho que depois da reforma trabalhista, eu acho que muitas pessoas ficaram desacreditadas, né? Então, entra essa questão toda de quando que eu vou me aposentar? Sim. E se eu não passar na experiência no meu trabalho, eu vou fazer o quê? Se eu for demitido antes de um ano, o que eu vou fazer? Como que eu vou, né, me sustentar minha família nesse período? Então, assim, existem coisas que a sustentabilidade abraça, né, tá? Por que está desempregado? É por conta de uma profissionalização, de uma educação continuada? O que falta? Então, a gente criar, né, meios para que essas pessoas tenham acesso, né? Tenham acesso à educação, essa qualificação. Se profissionalizar, se qualificar, né? E a questão ambiental, que hoje pega muito, né? Que é a degradação do meio ambiente, questão do uso do solo, questão de gestão de resíduos urbanos, né? Porque tem um impacto grande com vetores de doenças. Sim. Né? Então, assim, são essas coisas que a sustentabilidade ela abraça, e eu acho que você, Gilberto, vindo lá nos representar, vai estar lá dentro do seu guarda-chuva, da sua alçada, de propor, né? Propor projetos e aprovar projetos, né? Levar em consideração. Eu acredito em você pela sua integridade, honestidade. Eu não estou falando aqui porque eu estou falando na frente de vocês, eles sabem. Eu conheço ele já há bastante tempo, e ainda mais quando eu iniciei minha carreira, né? Carreira acadêmica, né? Sim, faz parte, né? Então, assim, foi bem dificultoso, né? Não fui abraçada por nenhum projeto social, não fui abraçada por nenhuma cota. Eu acho que tem que ter uma cota social, né? Eu acho que todas as outras, eu acho que é um nível de discussão que não cabe aqui. E foi bem dificultoso. Então, assim, acho que assim, eu tive sorte que na época, uns quase 15 anos atrás, eu tinha a força de vontade de trabalhar em mais de um trabalho. Eu trabalhava regularmente em 2 lugares durante a semana. E no final fazia faculdade à noite, no final de semana ainda trabalhava, fazia bicos, né, de doméstica, de diarista, enfim, para poder pagar minha faculdade, que até então, na época, era 480, um salário no mínimo vigente de R$512. Então, veja a disparidade, né? E aí, assim, né? Mas o cara não quer estudar porque ele é preguiçoso. Não, porque o cara precisa trabalhar e o dinheiro dele não dá para ele se profissionalizar, e às vezes ele chega tão morto que ele não consegue chegar em casa, não consegue ter força para estudar, né? Então, assim, a questão de mobilização mobilidade urbana, né? Que é uma outra coisa assim, que eu acho que é um tema, transporte, não só o transporte público, mas ter
Transportes alternativos, isso aqui diz até, a gente anda a pé. Então, vias, Sim, né, melhorar. Mais segurança para o pessoal mais segurança poder andar a pé. Uhum. Né? Uma hora você cai num buraco, machuca. É assaltado, né? Assaltado, tem a questão da segurança. Então, assim, sim. Existem N coisas que a gente poderia até, né, prolongar aqui a discussão. Aqui, mas assim, a gente tentou focar em alguns temas que a gente julgou mais importantes. Né? Legal. Falar, né? E aí, né, a gente buscar de uma forma que a gente possa desfrutar de uma vida próspera, né? Ter realização pessoal e profissional pleno, né? Ter um progresso econômico, social, sim, tecnológico. Todo mundo quer progredir e precisa progredir, né? E que tudo isso, que é até a proposta dos ODS, que todas essas coisas estejam em harmonia com a natureza. Né? Porque a gente também não somos os únicos a ter direito a viver nesta terra. Sim. Então... Legal, Ingrid. Eu agradeço, tá? Você ter vindo aqui de coração, você sabe disso. Tá? Você ilustrou, eu acho que bastante para a gente, para mim, principalmente. Eu acho que foi o pessoal que vai ver o vídeo aí também, acho que foi bem construtivo. Então, a gente chega àquela conclusão, sabe? Um deputado, seja federal, seja estadual, como os senadores, tá? A gente está lá não para trabalhar num único setor, numa única vertente. A gente está lá para atuar em todas as vertentes. Tá? Apesar de ser da área de saúde e educação, né, são as duas áreas que eu mais integro, eu vou ter que votar a lei de transporte, segurança, educação, e procurar melhorar todas essas áreas. Né? E sustentabilidade também, não precisa nem dizer, né, depois dessa conversa. Então, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que estar integrado, eu acho que a população, semana que vem, daqui a uma semana, vai estar votando. Eu acho que vocês têm uma semana para analisar seus candidatos, definir quais são os melhores, independente de ideologia, partido, nada disso. Eu penso da seguinte maneira, a gente precisa ver a pessoa, o que ela fez, a trajetória dela pessoal, profissional e até política, se optar por reeleger alguém, né? Apesar que eu acho que a gente precisa de mudança, mas vai dar a opinião de cada um. Tá bom? Conto com o voto de vocês. Muito obrigado, Ingrid. Semana que vem, não esqueçam, vote certo, vote Gilberto, 9038 para deputado federal. Na cabeça, não esqueçam. 9038, né? 9038. Tá bom. Um abraço, Ingrid. Obrigado. E todos ficam com Deus. Obrigada, até a próxima. Boa noite. Tchau, até a próxima.